Nós estamos vivendo dias festivos, pois o programa Opção para a Vida está completando mais um ano de veiculação. São muitos anos de bênçãos. Durante todo este tempo, o programa tem sido bênção para os telespectadores de Campina Grande, da Paraíba e, por que não dizer, do Brasil. Pastor Bosco tem se esmerado para trazer mensagens, permitir que os telespectadores ouçam mensagens edificantes, evangelísticas, que trazem um bálsamo de paz para todos os que têm o privilégio de assistir ao programa. Então, nós parabenizamos ao nosso querido pastor João Bosco de Moraes, a toda a sua equipe, todos aqueles que têm se envolvido com o programa direta ou indiretamente, permitindo que o programa tenha estado no ar durante todos estes anos, e oramos ao Deus eterno para que todas estas pessoas que foram citadas continuem sendo bênção na vida dos telespectadores e sejam abençoadas, recompensadas com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, como consta na palavra do Deus eterno. A nossa oração é para que estes anos que se passaram se repitam no futuro e o programa continue sendo veiculado, sendo bênção na vida dos telespectadores e que o Senhor renove as forças do pastor Bosco, de toda a sua equipe e continue propiciando à população campinense, à população paraibana, o privilégio de ter um programa, de ter uma ferramenta tão abençoada como é o programa Opção para a Vida, sendo veiculado e fazendo parte do cotidiano de todos. Sejam todos abençoados e que o Deus eterno continue sendo glorificado na vida de cada um de vocês. Paz do Senhor. Campina Grande, quarta-feira, 24 de abril. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Jovem Trabalhador e também o Dia do Agente de Viagem. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Logo mais estaremos ouvindo um belíssimo hino interpretado por um dos cantores do ministério voltado para Israel. Trata-se do cantor Rionan Cohen e estará cantando uma música sobre Jerusalém. Nós precisamos de continuar orando, clamando intercessoriamente pelo Estado de Israel, que desde o dia 7 de outubro sofreu aquele atentado por terroristas, onde 1.200 judeus foram barbaramente, foi uma chacina, assassinados, inclusive crianças com as suas cabeças decepadas. Eu acredito que todos nós ficamos chocados com esta invasão, mas agora o Irã está querendo realmente trazer ou levar Israel a um grande conflito naquela região do Oriente Médio. Por isso nós vamos agora mesmo orar para que Deus tenha misericórdia, possa guardar toda a nação e todo o Estado de Israel. Nós sabemos o final de tudo isso, como é que vai acontecer. Israel não pode perder e nem perderá jamais nenhuma batalha, até porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos de Israel. E contra Israel não há encantamentos. Portanto, vamos orar nesse instante. Levantemos um clamor pelo Estado e pela nação de Israel. Pai, queremos nesse momento te apresentar mais uma vez toda a nação e todo o Estado de Israel. Que o Senhor possa guardar todas as fronteiras deste país, que é a menina dos olhos do Senhor, o país considerado a menina dos olhos do Senhor, de acordo com Amós, capítulo 2. Portanto, Senhor, que tu guardes esta nação, que tu possas abençoar todo o povo de Israel, o exército de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, toda esta nação esteja coberta de oração, não só por esta que fazemos agora, mas por toda a cristandade, por todos aqueles que amam Israel. Tem misericórdia do antissemitismo que hoje tem realmente se alastrado em todo o mundo. Tem misericórdia. Ouve, portanto, o nosso clamor
e a nossa oração, pois a tua palavra nos diz: orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros, por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. É o que eu te oro e te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Você vai ficar com o cantor Rionan Cohen, mas antes quero lembrar a todos que você ouvirá hoje mais uma entrevista in memoriam, uma homenagem póstuma ao Dr. Adalto Lourenço, físico, cientista, recentemente chamado, promovido para estar com o Senhor. Deleite-se antes com esta música e logo a seguir você estará ouvindo o Dr. Adalto Lourenço. שלום ירושלים, שאלו 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 שלום ירושלים, שלום ירושלים, שאלו 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 שלום ירושלים, שלום 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 ירושלים, שלום, 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 שלום ירושלים. Qual a probabilidade de nós acharmos um outro planeta no universo que tivesse pelo menos 10% desses 2 milhões dessas variáveis para que vida possa existir? A probabilidade calculada até agora seria de mais ou menos 1 em 1 quatrilhão. O que isso significa? Estamos sozinhos. Daí uma pergunta interessante, né? Por que será que Deus teria criado só aqui? Uma outra pergunta dentro disso aqui, a gente sabe que há algumas teorias que defendem que a Terra é plana, né? Acho que você já deve ter ouvido. Porque você podia dizer sobre essa ideia que ninguém sabe realmente chegar a uma definição? Olha, eu vou ser bem, por favor, entenda a minha posição, vou ser muito carinhoso, vou escolher até as palavras. Vou dar um exemplo bem simples e você vai poder perceber isso. Se tudo correr bem, agora não vai dar tempo, a pandemia atrapalhou bastante, mas existe um experimento que é muito fácil de ser feito para mostrar que a Terra não é plana. Eu tenho alguns amigos que moram em Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. E eu tenho alguns amigos que moram em Macapá, lá no Amapá. Macapá está praticamente na linha do Equador. Gravataí, rapaz, está lá embaixo, tá? Mas sabe o que é interessante? A gente chama de latitude se você está indo em direção ao Polo Norte ou em direção ao Polo Sul. Longitude se você está vindo em direção ao oeste ou ao oeste. Pois bem, Gravataí está lá embaixo, tá? 40 e poucos graus de latitude, descendo. No caso de Macapá, praticamente 0. Só que a longitude é a mesma. Os dois são exatamente na mesma linha. Você sai de lá, de Macapá, descer certinho, vai para o sul, você vai chegar em Gravataí. Sabe o que é legal? Se você pegar
agora que vai ser o equinócio da primavera, tá? Deixa eu ver, aqui a gente está no verão, vai ser o equinócio do outono. Se você pegar agora, mês de março, quando o sol está certinho ao meio-dia em cima, ou seja, são 12 horas de luz, 12 horas de trevas, se você colocar um poste de 2 metros lá em Macapá e um poste de 2 metros em Gravataí e você medir as sombras serão diferentes. Se a Terra fosse plana, a sombra seria igual. Pelo fato de você conseguir medir a sombra, você consegue medir o diâmetro ou o raio da Terra, o que a gente provaria facilmente que a Terra não é plana. Eu fiz essa pergunta propositalmente, porque a gente sabe que tem pessoas que defendem, né? E é bom que isso seja esclarecido. Doutor Adalto Lourenço, o senhor falou sobre pandemia. Como é que o senhor viu esse momento que o mundo todo, né, passou? Perdemos muitos entes queridos, pessoas familiares e até colegas de ministério. Aqui em Campina Grande nós perdemos vários pastores, mas dentre eles o pastor Samuel Dionísio de Veras, pastor da Catedral, a maior igreja que temos aqui. Como é que o senhor vê, assim, analisando essa questão da pandemia? Foi uma praga do Egito ou é um fenômeno que pode acontecer em qualquer outra época? Primeiramente, eu não sou da área, então eu gostaria de me restringir àquilo que eu ouço de colegas e de pessoas da área que têm trabalhado com isso, tá? Então, por favor, não estou falando com uma pessoa que tem autoridade, estou falando daquilo que eu tenho ouvido de pessoas que têm autoridade. Covid é um vírus de gripe. Todo ano tem Covid. Por que ninguém ouviu falar de Covid-20, Covid-21, Covid-22? Ué, parou de ter gripe? Claro que não. Por que ninguém falou do Covid-18, do Covid-17, do 16, do 15, do 14? Porque é vírus de gripe. Pergunta, quantas pessoas morreram de gripe e quantas pessoas morreram de Covid-19? Pergunta, antes de 2019, quantas pessoas morriam de Covid? Ninguém. Covid é vírus de gripe. Claro que morria, que a gente quer saber a proporção. Qual o problema maior que nós temos agora? E é isso que os governos têm atrapalhado os cientistas. E os laboratórios, alguns, imagino que também, porque essa é a crítica principal que nós temos visto. Das pessoas que faleceram, quantas delas já haviam sido vacinadas? Porque afinal de contas a gente quer saber se a vacina está funcionando ou não. Porque se você já foi vacinado, obviamente não é para morrer de Covid. Você pode morrer de outra coisa, não de Covid. Esse tem sido um grande problema. Então existem muitas coisas ainda que nós não sabemos. E esse tipo de informação é extremamente importante para que nós da ciência, agora eu estou me incluindo de uma forma geral, mas que aqueles específicos da área de imunologia saibam como proceder. Uma coisa eu posso afirmar sem problema. Você tomou vacina para sarampo quando era pequeno? Você precisa tomar a dose de reforço? Porque aquilo era vacina. Vacina não exige dose de reforço, porque teu corpo é protegido. Agora teu corpo sabe como tratar com Covid-19. Agora, se isso não é vacina, agora nós estamos tratando de outra coisa. Não estou querendo dizer que isso não ajude. Eu fui vacinado. Eu escolhi delas qual? Onde eu moro existe essa possibilidade. Eu precisei andar 80 quilômetros até onde havia vacina, tá? Que era aquela que eu falei, essa eu vou tomar. Tomei uma dose só. Essa vacina foi pedida para ter doses de reforço? Não, é vacina. Eu não preciso ficar tomando dose de reforço. Quando eu tomei, por exemplo, vacina antitétano, tá? Você precisa tomar dose de reforço a cada 2 meses? Claro que não. Quando você toma vacina para febre amarela, você precisa tomar reforço a cada 2 meses ou 4 doses? Claro que não. Espera aí, do que nós estamos falando então? Com o que nós estamos tratando? Por favor, entenda bem, eu acho que se você tem a oportunidade de se vacinar, faça uma pesquisa, qual vacina você gostaria de tomar? Estude, essa vacina é isso, essa é aquilo, não. Porque nós estamos tratando com um grupo muito grande de vacinas que estão trabalhando com DNA e RNA. E o corpo humano, ele praticamente se refaz inteiramente a cada 7 anos. Eu estou me referindo mais especificamente aos neurônios, que são os que mais demoram, outras partes, eu não vou entrar em detalhes. Mas o corpo humano, há 7 anos, você é um outro você.
O que nós estamos colocando é informação nas nossas células, no núcleo das células, e daqui 7 anos a gente vai saber o que aconteceu. Graças a Deus por essa tão sábia resposta diante daquilo que muitas pessoas às vezes estão no dilema. É para vacinar, não é para vacinar? A vacina é uma vacina, não é uma vacina? Mas foi muito boa essa sua palavra de esclarecimento. É pena que o nosso tempo está indo embora, estamos chegando nos instantes finais, mas eu tenho 3 perguntinhas que não é da sua área. Mas você, como um brasileiro, pode até nos ajudar, né? Como o senhor está vendo, esse ano é ano de eleição. Ninguém está falando aqui de política, nem de partido A, ou B, ou C, ou D. Como é que o senhor está vendo o futuro do país, como brasileiro? Olha, a resposta é muito simples. Deixe-me colocar, e por favor, entendam bem o que eu vou falar. Eu moro nos Estados Unidos e muitas pessoas vão falar assim, você está defendendo os americanos. Não é isso. Eu fico impressionado, aqui no Brasil, eu já tive vários colegas nas universidades que eram comunistas, mas eles tiravam férias nos Estados Unidos. Por que eles não tiraram férias em Cuba? Por que não foram para a Coreia do Norte? Vai tirar férias na Rússia, passa na China. Porque, na verdade, eles não acreditam no modelo que eles defendem. E se acreditassem no modelo que eles defendem, eles ensinam, inclusive, para os seus alunos e tudo mais, que é o comunismo, eles jamais iriam comprar produtos americanos, tecnologia americana ou estilo de vida americano, qualquer coisa assim, porque isso aí é capitalismo. Eles teriam que ser consistentes. Se eu for tirar férias, eu vou para Cuba. Eu vou para a Coreia do Norte, melhor ainda, lá é o melhor exemplo de comunismo que nós temos no mundo. Vou passar 1 ano lá, percebe? O que eu coloco da seguinte forma, nós estamos num ano de eleição aqui no Brasil. Se você olhar os nossos índices de educação, nós estamos lá embaixo. E se você olhar o teste PISA reflete o que teria sido a educação há 8 anos atrás, não agora. A educação de 8 anos atrás. Pergunta, é essa a educação que você quer? Se é essa a educação que você quer, vote naquilo que era há 8 anos atrás. Porque essa é a educação que nós tínhamos. Tá? É o que reflete agora. Se você é cristão, e agora estou falando para aqueles que acreditam como eu, qual dos 3 modelos, capitalismo, socialismo ou comunismo, qual dos 3 é o mais próximo da Bíblia? Porque é nesse que você tem que votar. Por exemplo, as pessoas falam, não, é o comunismo. Como é que funciona o comunismo? Ah, os irmãos lá em Jerusalém venderam tudo que tinham, davam para todo mundo lá e assim viviam. Tanto é que Paulo depois precisa mandar uma oferta para Jerusalém porque estavam todos pobres. Porque comunismo não funciona desse jeito. Comunismo nivela por baixo. Comunismo não nivela por cima. Ah, socialismo. Socialismo te ensina a ser dependente do governo, não dependente de Deus. Ah, então você está querendo dizer que a gente tem que ser capitalista? A Bíblia diz assim, quem não trabalha também não come. Porque o capitalismo é o único sistema que trabalha na base da meritocracia. Você fez, você recebe. Ah não, mas e os direitos adquiridos? Meu amigo, isso é socialismo. Direitos adquiridos não tem nada a ver com capitalismo. Nada. A Bíblia fala de direitos adquiridos? A Bíblia nos diz que foram direitos que nos foram dados. Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu não conquistei esse direito. Ele me deu esse direito. Então nós temos 3 modelos. Eu imagino que por aí você já sabe como votar. Exato. Levando em consideração as ideologias, né, de gênero, né? Essa coisa que está aí realmente na cabeça de muita gente que destrói a sociedade, destrói a família, os conceitos, né, judaico-cristãos. E a razão disso é porque eles pararam de ouvir a boa ciência. Existem seres humanos apenas de 2 formas. Você fala, não, como isso? Isso é biologia. Nós temos no cromossomo 23, lá no cromossomo 23, 2 pares deles. Nós temos o cromossomo X e Y, e esses 2 cromossomos podem aparecer na seguinte formulação. XX, que é o sexo feminino, XY, sexo masculino. E as pessoas falam assim, mas rapaz, olha, e essas pessoas que estão num corpo de mulher e se sentem homem? Não, elas estão num corpo de mulher e são mulher. Não, mas elas se sentem homem. Rapaz, eu me sinto tanta coisa. Você acredita que algumas vezes eu me sinto até como uma ave, mas eu não pulo lá do topo do 18º andar do prédio onde eu moro só porque eu me sinto uma ave. Ou seja,
Você tem trilhões de células dentro de você, gritando, falando para você, você é homem ou você é mulher. Eu sei, muita gente vai chegar e levantar o seguinte, mas e os hermafroditos? Simples, pega o DNA, vê se é XX ou XY, resolve o problema. Está definido no DNA, não está definido na forma. É o DNA. Ou seja, você não consegue mentir para suas células. E todo esse pessoal que diz é a favor de ideologia de gênero, eles estão afirmando que é possível você mentir para suas células. Por isso que as pessoas que optam pela ideologia de gênero, e aqueles que inclusive têm feito disso o seu estilo de vida, infelizmente a mídia não mostra o peso que isso acarreta na vida dessas pessoas. Porque eles vivem 24 horas por dia tentando dizer para suas células que eles não são aquilo que as células gritam nos seus ouvidos o tempo todo que eles são. Então, se você tem problema com a ideologia de gênero, você encontrou mais um aqui também. Doutor Adalto Lourenço, a última perguntinha e depois as considerações finais. Estamos diante de um conflito mundial e a gente está orando para que haja paz naquela região. Como é que o senhor está vendo, que também não é na sua área, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Isso desencadearia uma terceira guerra mundial? Olha, eu não tenho como prever o futuro. Eu também não sou cientista político, eu entendo o que está acontecendo ali. Mas tenho um lado meu que é o lado matemático. Tá? É muito interessante, porque se acontece alguma coisa e o Putin ou perde a guerra ou fica muito desgastado, quem ocupa o cenário número 1 no mundo? A China. Talvez seja uma maneira de Deus tirar o Putin para que a China possa ser literalmente a grande, como é que eu posso dizer? A grande nação do século XXI. E que não tem como segurar isso. A Rússia está falida, a China não. E os Estados Unidos? Como é que o senhor está vendo essa situação momentânea, depois do ex-presidente? A mídia americana fez mais ou menos o que a mídia brasileira está fazendo. A mídia americana procurou de todas as formas tirar a credibilidade do presidente Trump. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar em termos práticos. Quando o presidente Trump saiu do governo, a gasolina, que lá nos Estados Unidos vende-se por galão, que são 3,7 litros. Eu pagava $1,49 o galão. O que daria aqui pra gente aqui, no valor do dólar real hoje, mais ou menos R$1,60, R$1,70. Semana passada, sexta-feira, antes de vir aqui para o Brasil, eu paguei $3,50 o galão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. No Brasil, o preço da gasolina duplicou nesse último ano? Não no último ano, certeza. Eu estive aqui. Tá? O presidente que agora está lá, na verdade, ele é muito deficiente em praticamente todas as áreas. O Putin está mostrando isso. O país está em colapso. A situação toda é uma situação de quase desespero. Eu nunca vi um Estados Unidos desse jeito. Eu morei lá 13 anos, de 85 a 98. Agora estou lá desde 2015. Tá? Eu nunca vi o país desse jeito. Você passa em prateleiras, estão vazias. Não tem produto para comprar. Na Califórnia, melhor não, porque senão vai ter gente que vai querer ir para a Califórnia fazer isso. A criminalidade explodiu. Por exemplo, onde eu moro, que é uma região, assim, um bairro bem simples, um lugar, assim, pessoas de classe média e tudo mais, mas bem simples mesmo, para o padrão americano, vamos entender dessa forma. Nesses últimos, praticamente, quase 20 anos que esse bairro existe, o maior roubo que foi marcado ali foram 2 adolescentes que roubaram uma mangueira. Isso até início de 2022. Nesses últimos quase 2 meses agora, nós já tivemos 4 tentativas de roubo de carro no nosso condomínio. Isso é para você ter uma noção do que está acontecendo. É verdade que Deus está dando para o país aquilo que ele merece. Por quê? Porque a igreja abriu mão do seu papel. Uma igreja que ficou uma igreja rica, ficou toda ostensiva e tudo mais, e perdeu
o objetivo principal. Igrejas não têm problema nenhum de gastarem milhões de dólares para construir um templo, mas não tem dinheiro para enviar missionários. Uma igreja que fala tanto, uma pregação incrível a respeito do Evangelho, pregação, segunda-feira eu não sei como aplicar isso na minha vida. Eu imagino que Deus chegou e disse o seguinte: basta, chega. Então nós estamos vendo um país que está numa queda livre, e não sou eu que estou dizendo. Francis Schaeffer, um grande filósofo cristão, pastor, na década de 70 ele escreveu um livro chamado O Grande Desastre Evangélico. Lá na década de 70 ele dizia que os Estados Unidos é como um grande trem numa velocidade incrível, só que a locomotiva, o motor quebrou. Ele está indo só por inércia, ele irá parar. É justamente o que a gente está vendo. Eu pessoalmente eu creio que nós não iremos conhecer os Estados Unidos como uma grande potência, uma grande nação, assim, nesses próximos 30, 50 anos. Lembre-se que todo império, toda grande nação teve o seu início, teve o seu auge e a sua decadência. O que nós estamos vendo é a decadência. E o que o presidente Biden e a sua equipe administrativa têm feito até o presente momento, eu imagino que apenas um milagre poderia ser feito para reverter o quadro daquilo que nós estamos vendo que irá acontecer. Dr. Adalto Lourenço, não queira saber como a sua participação enriqueceu o nosso programa, com suas informações, conhecimentos científicos, foi muito importante, só temos que agradecer. Mas nesses instantes finais nós deixamos o irmão à vontade para suas considerações finais. Muito obrigado. Rapidinho, eu sou cristão, creio no Deus da Bíblia, creio que as Escrituras são literais, fiéis e verdadeiras, creio que tudo que foi escrito nelas é real, creio que a história que ela descreve ocorreu e eu a uso como minha base de regra para fé e prática, inclusive para fazer boa ciência, porque a Bíblia me ensina a fazer isso. Então eu queria desafiá-lo a estudar esse livro e aplicar o ensinamento dele na sua vida. Para isso eu queria dar um exemplo rapidinho. Em todos os dias da criação, desde o primeiro até o último, Deus disse, e viu Deus que era bom, com exceção do segundo dia, pode olhar lá. E no final de tudo Deus disse, e viu Deus que, eis que tudo quanto fizera, e ele viu que era muito bom. Sabe o que é isso? Viu Deus que era bom, 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 e no final, e viu Deus que tudo quanto fizera era bom. Isso é ISO 9001-2000. Ou seja, é padrão de qualidade na Bíblia. A Bíblia me ensina como trabalhar com padrão de qualidade. Eu termino de fazer alguma coisa, vou ver se era bom. Fiz aquilo, vou ver se era bom. Isso é só a primeira página. Então, meu desafio, estude a Bíblia, leia a Bíblia. Você fala, mas é um livro difícil. É por isso que nós precisamos de ajuda para lê-la e aprender dela. E vou te garantir, se você, ao ler a Bíblia toda, você chegar à conclusão e falar, realmente, esse livro não tem nada a ver. Rapaz, tem um monte de outras opções. Pode ir para qualquer uma delas. Eu imagino que você não irá, mas pode acontecer de você ir. Procure qualquer uma outra então. Então você vai me perguntar, mas por que você continua com a sua? A resposta é bem simples. Nós estamos fazendo uma aposta. Eu estou apostando que Deus existe, existem pessoas que estão apostando que Deus não existe. Eu estou apostando que a Bíblia é verdadeira, outras pessoas estão apostando que ela não é verdadeira. Minha pergunta é bem simples, e é isso, uma pergunta que me fizeram. Você mudaria de vida, mesmo que a Bíblia estivesse errada? Eu falei, rapaz, de forma nenhuma. O que ela me ensina é tão bom que vale a pena viver, mesmo que ela estivesse errada, sabe? Mesmo que não fosse verdade o que está lá. Tente as outras, para você ver se a sua resposta vai ser a mesma. Eu encontrei aquele que nos liberta, aquele que me libertou, aquele que me trouxe das trevas para a luz. Aquele que é o próprio Deus veio e habitou entre nós. Ele sabe o que é ser adalto, ele sabe o que é ser humano. E é por isso que ele tem condição de me ajudar, mesmo nessa confusão toda que a gente está passando. Por quê? Porque ele é conhecido como o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nada será feito, nenhuma pena, nem um pardal, nem um fio de cabelo irá cair sem que seja do consentimento desse grande Deus que a gente serve. Deus abençoe. É um prazer. Olha, só posso dizer parabéns pelo trabalho que tem sido feito. Parabéns pela disposição em apresentar a uma grande quantidade de pessoas aí questões tão relevantes para o nosso dia a dia. Sinto-me muito honrado em estar fazendo parte disso
E de novo, que esses primeiros 30 anos aí sejam 31, sejam o início de muitos, muitos outros anos pela frente, abençoados e enriquecidos também pelo nosso Deus. O Dr. Adalto Lourenço, para aqueles que não sabem, recentemente foi levado e promovido para estar com o Senhor. Ele cumpriu com a sua missão no tempo que Deus estabeleceu para que ele fosse recolhido aos páramos celestiais. Lembramos o Salmo 139, que diz: todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então aprove a Deus levá-lo agora. Alguém pode até afirmar, mas ele foi de forma prematura? Não. Ele foi no tempo que Deus havia colhido o fruto maduro. Ele está deixando um grande legado. Livros, muitos vídeos de palestras, de seminários, inclusive de mensagens transmitidas no Encontro para a Consciência Cristã. Esse legado ninguém vai conseguir apagar. Ele está gravado, ele está registrado, tanto na literatura quanto também na mídia. Vale a pena você procurar, inclusive, ouvir, assistir vídeos que foram ministrados, palestras na Vinac e também na Editora Fiel. Ele está deixando um grande legado. Ele se foi, mas ele está deixando algo que será uma história contada, narrada, que ninguém pode apagar no banco de dados da nossa memória. Desejamos a todos um dia abençoado. Amanhã, outra vez, estaremos reprisando mais um dos programas que nós guardamos e agora estamos trazendo do nosso arquivo para você lembrar quem foi o Dr. Adalto Lourenço. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.